outro lá está melhor. Esse aqui, né? Você prefere esse. Glória a Deus. Que bênção, né, irmão? Estou sentindo. Está meio grave a minha voz, tá não? Tá não? É só o retorno aqui então. Querido, nós temos um propósito aqui nessa noite, como a Celinha já colocou, que nosso propósito é adorar a Deus. Independente da palavra que for falada, o nosso propósito na casa de Deus, quando nós caminhamos para a casa de Deus, nós temos o propósito de adorar a Deus, de chegar aqui e adorar o nome de Jesus, porque foi esse nome, foi através do conhecimento do nome de Jesus que nós fomos livres das nossas obras mortas, da nossa vã maneira de viver, daquela vida que a gente vivia insatisfeita, daquela vida cansada em que a gente não tinha prazer em nada. Foi o nome de Jesus que nos libertou. Foi o nome de Jesus que nos trouxe luz, nos trouxe conhecimento, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Eu queria dizer que a Celinha já disse que o pastor Itamar não está aí, ele está realizando um casamento, e portanto ele nos abençoou, né? Nos pediu para estar aqui hoje. Pastor Itamar, um coração tremendo, porque eu sei que às vezes o irmão está aí e fala assim: ó, irmão, que monte de papel, hein? Até que hora que você vai hoje, hein? Amanhã é feriado, irmãos, nós podemos ficar aqui até meia-noite. Mas eu tinha preparado aqui uma palavra, querido, da parte de pedir a Deus uma palavra, e veio alguns pontos, 7 pontos. E eu falei, eu vou falar 7 pontos. Depois, na hora que eu estava para sair de casa, Deus falou assim comigo: olha, 3 é melhor do que 7. Fala com o seu irmão assim: 3 é melhor do que 7. Aí, tá vendo? Todo mundo achou bom. Diminuiu os pontos, né? Vai diminuir o tempo, né? Nós vamos embora mais cedo, graças a Deus. Mas, querido, a palavra de Deus, tudo que nós tratamos aqui hoje, tudo que nós tratamos aqui dentro dessa casa, é através do sobrenatural, é através, nós só podemos entender o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando através da fé. Amém? Nós só podemos entender as coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, nós vamos ler a Bíblia junto. E eu não gosto de coisa muito complicada, eu às vezes até gosto, mas para falar, a gente fala de coisas simples, para não enfiar o pé pelas mãos, né? Então, eu gosto de falar das coisas que os irmãos já conhecem, que eu já conheço. E, querido, saiba que desde o momento que você saiu de sua casa, que você, no seu trabalho, você pensou em vir para a igreja, que você chegou na sua casa, comeu alguma coisa, tomou um banho e disse: eu vou para a igreja, já tinha irmãos orando pela sua vida, para que você não fosse impedido de estar aqui na casa de Deus hoje. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida. E enquanto nós estamos ministrando a palavra de Deus, alguma coisa pode ocorrer no seu coração aí, um milagre de Deus pode acontecer aí na sua vida, porque o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Amém? E Ele gera vida no coração da igreja, Ele gera vida no nosso coração. Então, quando nós colocamos um propósito de ir à casa de Deus e de estar na presença de Deus ouvindo a Bíblia, a nossa expectativa, a minha expectativa é que Deus faça alguma coisa. Quando eu saio da minha casa, quando eu venho para ministrar alguma coisa, eu não saio de casa sem pedir a Deus que Ele opere milagre, que Ele cure vidas, que Ele esclareça as mentes, né? Porque é o milagre de Deus. Nós não confiamos em nós não temos sabedoria. A sabedoria que nós temos, ela não vem de nós. Se temos alguma coisa, diz a Bíblia que ela vem de Deus, ela vem da parte de Deus. Então, querido, se enquanto nós ministramos a Bíblia no seu coração, alguma coisa começar a acontecer, dá glória a Deus, porque é o Espírito de Deus que está trabalhando na sua vida. Amém? Olha, querido, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo 3, ela conta uma história de Adão e Eva. E eu digo, sempre que a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que ter começo, meio e fim. E eu queria falar de 3 pontos hoje, como eu disse para vocês, e eu enumerei, eu vou falar para vocês. O primeiro ponto é o seguinte, fala sobre humilhar. O segundo ponto, conhecer a Deus. E o terceiro ponto, permanecer na fé. Fala comigo, primeiro ponto, fala assim: humilhar. 2, conhecer a Deus. E permanecer na fé. Muito bem. Então a Bíblia diz, irmãos,
E quando a Bíblia diz alguma coisa, ela é o fim de toda contenda para aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê em Deus. Então, tudo que nós tratamos aqui é porque um dia Deus nos revelou. Isso é tão importante. Eu estava lá em casa lendo a Bíblia e eu disse: Deus, a gente começa a falar das coisas do Senhor, o pastor começa a pregar, o pastor começa a abençoar a igreja para que haja cura no meio da igreja, né? E tudo isso que nós fazemos pela fé no que a palavra de Deus nos ensina. Então a Bíblia diz que eu e você, nós não andamos por vista, não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos pela fé, não é verdade? A Bíblia diz que Deus, Ele usa a Bíblia, Ele usa a palavra dEle para testificar de si mesmo. Então, o que nós falamos aqui é aquilo que Deus já disse de si mesmo. Então, eu não estou falando alguma coisa que brotou na minha mente, que brotou na minha ideia. A Bíblia diz que homens cheios do Espírito Santo escreveram a Bíblia. E quando você lê a Bíblia em ação com o Espírito Santo, você recebe a revelação de Deus, você recebe a cura de Deus na sua vida, e as coisas começam a mudar na sua vida, porque você recebeu a palavra de Deus. Então nunca duvide da palavra de Deus, e preste atenção quando Deus começa a falar, e quando a Bíblia é revelada ao seu coração. Porque Deus fala? Porque Deus nos ama, e Deus se revela porque Deus nos ama. Deus revela a si mesmo. E a Bíblia diz que Deus coloca Adão ali no jardim do Éden, e diz a palavra de Deus que Adão tinha uma função, e Deus deu apenas uma ordem para Adão: Adão, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer. E diz a Bíblia que, só fazendo aí uma rápida, para lembrar os irmãos, que eu sei que vocês conhecem, todo mundo conhece, Adão trai a confiança de Deus, Adão não guarda o seu principado, Adão não guarda aquilo que Deus fala com ele, e ouve aquilo que a mulher, induzida pela serpente, faz, toma do fruto e trai a Deus. E a Bíblia diz que Adão se esconde, todo mundo conhece a história, e ele, com medo de Deus, Deus procura Adão, e diz a Bíblia que ele escondeu-se com Eva, e ele fez uma vestimenta para ele fez um avental de folhas da figueira, não é isso? É da figueira mesmo? Não é? É ou não é? É ou não é, irmão? É ou não é, irmão? Um irmão que sabe que é, fala que é. É, né, irmão? Tem que ler, né? Vamos ler lá? Gênesis capítulo 3. Onde é que está? E o Senhor Deus, capítulo 21. Aliás, a Bíblia diz, querido, que ele fez essa vestimenta das folhas da figueira. E o Senhor, fez o Senhor Deus, no versículo 21, está escrito assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para a sua mulher. Agora eu quero convidar a igreja a ler Marcos capítulo 5, versículo 24. Aliás, vamos ler 5 e versículo 21. Está escrito assim: e tendo Jesus, 21, muito bem. E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E o versículo 35 fala assim: e falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga de Jairo, né? E a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais?
a criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? A Bíblia, que tem a ver um texto com o outro? A Bíblia diz que Jairo, querido, era o chefe de uma sinagoga, e aquele homem era um homem importante da sociedade. Era um homem acostumado com as melhores roupas, com os melhores perfumes. Era um homem que tinha uma condição dentro da sociedade, um status tremendo. Mas alguma coisa chegou na vida dele um dia. A sua filha começou a passar mal e adoeceu. E esse homem, apesar do seu status social, apesar dos seus bens, ele se viu em condições em que ele não podia fazer nada com respeito àquilo. E a Bíblia diz que ele chega e prostra-se diante de Jesus. E eu fiquei pensando, queridos, que relação tem isso com Adão? A Bíblia diz que quando Adão errou, ele costurou uma roupa para cobrir a sua nudez. Ele tentou ele mesmo resolver o seu problema. Mas a Bíblia diz que Deus, quando chega no jardim, conversa com Adão, ele faz, o próprio Deus, ele faz uma roupa de pele, porque a roupa que Adão tinha feito não servia, não ia resolver o seu problema. E quando eu vejo Jairo chegando diante de Jesus, eu vejo um homem impotente, e eu vejo que muitas vezes esse texto nos ensina que muitas das vezes algumas coisas podem chegar na nossa vida e nos fazer sentir impotentes, sem condições de resolver os problemas. Talvez você esteja aqui nessa noite e no seu coração esteja passando um pensamento de impotência, e você está dizendo: Deus, eu não consigo resolver esse problema que aflige o meu coração e que aflige a minha vida. E eu vejo Jairo numa posição de se prostrar diante de Jesus. Ele reconhece que Jesus tinha a solução para o problema dele, e ele esquece da sua posição, e ele esquece de tudo, e se prostra diante de Jesus, e convida, e chama Jesus para entrar na sua casa. E nós podemos aprender com essa atitude desse homem. Nós podemos trazer para a nossa vida atitude de um homem que se humilhou diante de Deus. Muitas vezes nós somos prepotentes, nós achamos que nós temos condições, que nós temos ferramentas para resolver os problemas da vida, mas muitas das vezes nós somos pegos de surpresa, e a gente pensa, eu não sei se você já ouviu falar, às vezes a gente vê as pessoas dizerem assim: olha, eu pensei que isso nunca ia acontecer comigo, eu pensei que isso nunca ia chegar na minha casa, eu pensei que isso nunca ia chegar na minha família. E isso aconteceu com Jairo, mas ele foi um homem humilde, ele se humilhou diante de Jesus. Olha, querido, pode chegar o que for na sua vida, se você se humilhar diante de Deus, o Senhor Deus está pronto para te receber. Deus está pronto para atender e para ouvir a sua voz. Isso ensina, querido. A Bíblia diz, então, um pedacinho do versículo 24. Aliás, o versículo 24 diz assim: e Jesus foi com ele. O privilégio de Jairo era tamanha que ele pôde andar com Jesus. E eu fiquei imaginando, Jesus podia ter dito para Jairo: olha, Jairo, você pode ir para a sua casa, que a sua filha, a hora que você chegar lá, eu vou mandar uma palavra, eu sou de Deus, eu sou Deus, eu sou onipotente, eu vou dar uma palavra e a sua filha vai ser curada. Mas não, a Bíblia diz que Jairo começou a caminhar com Jesus. E eu fiquei me perguntando, qual o propósito de Jairo caminhar com Jesus? Jairo teve a oportunidade, querido,
Porque enquanto ele caminhava, enquanto os irmãos cantavam aqui, aquele hino, deixa eu te tocar, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, acontece um milagre, quando Jairo caminhava com Jesus para a sua casa. Aí eu entendo, querido, que aquele milagre daquela mulher, que ela não queria testificar, que por isso é tão importante contar o que Deus fez pela nossa vida. Há muitos milagres, as pessoas procuram a cura do câncer, procuram a cura para vários males, mas existe uma cura, querido, que chama cura do caráter. É uma das curas mais lindas que eu já vi. São pessoas destruídas, são pessoas sem caráter, que conhecem a Deus e as suas vidas são mudadas. E a Bíblia diz que aquele homem, Jairo, ele começa a caminhar com Jesus, e Jesus para no meio da multidão e fala: alguém me tocou. Você já conhece a história. E os discípulos dizem: Jesus, mas todo mundo te toca, te esbarra. Você disse que alguém tocou. Claro que tocou, um monte de gente tocou o Senhor. Jesus: não, o toque foi diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E diz a Bíblia que aquela mulher tremendo, ela chega e diz: Deus, foi eu, Jesus. Eu estava doente e eu fui curada. Eu creio, irmãos, que naquela hora a fé de Jairo foi lá em cima. Jairo foi tomado. Vocês já imaginaram? O camarada está aí andando para a casa dele, Jesus andando com ele, e as dúvidas poderiam subir à mente de Jairo. Quantas vezes nós estamos caminhando com Deus e são lançadas dúvidas sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, se Deus pode ou não realizar determinadas coisas na nossa vida. E diz a Bíblia que Jairo caminhando, ele vê o milagre de Deus, e a sua fé, a fé dele acende. Só que Jairo, ele tem a oportunidade, naquele instante, de conhecer um pouco de Deus. E esse é o privilégio que eu tenho, é o privilégio que você tem, de conhecer a Deus e de andar com Deus. É por isso que eu preciso me envolver com Deus, é por isso que eu preciso me envolver, porque hoje mais do que nunca, irmãos, nós temos tempo para tudo e pouco tempo para Deus. É por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas você serão acrescentadas. E parece que Deus falou assim: busca tudo primeiro, se sobrar tempo, vocês me buscam. Não é isso? Parece, mas Deus não disse isso. E é por isso que eu tenho que envolver com Deus, porque eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso então me humilhar, é o primeiro ponto. E no segundo ponto, eu preciso conhecer a Deus. E para mim conhecer a Deus, eu tenho que andar com Deus. Eu tenho que andar com aqueles que andam com Deus. E a Bíblia fala o seguinte, Marcos, aliás, isso mesmo, Marcos capítulo 35, fala que Jesus, no versículo 34, ele diz assim: ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Olha, o versículo 35 diz assim: e falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mensageiros de Satanás. Sempre que você está no meio do milagre de Deus, sempre que Deus, eu vejo nisso aqui, querido, que quando o milagre foi feito, quando a fé de Jairo se acende, ali chega um mensageiro e diz: olha, não incomoda mais Jesus, porque a sua menina, a sua filha já morreu, Jairo. Quantas vezes, querido, você arma um propósito dentro do seu coração de servir a Deus, e muitos mensageiros chegam para dizer para você que não tem mais, o seu problema não tem mais solução, que não tem mais conserto, que não adianta você buscar mais a Deus. Essa foi a palavra que Jairo recebeu ali naquela noite, aliás, naquela hora. Não incomode mais. Não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. E o que eu acho lindo nesse texto é que no versículo 36 Jesus diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Você está com medo de alguma coisa nessa noite, querido? Tem alguma coisa te amedrontando? Talvez mensageiros de Satanás tenham falado no seu coração, no seu ouvido, soprado no seu ouvido:
o sopro do medo. Mas nesta noite, Deus, através da sua palavra, Ele diz: não temas, crê somente. Jesus não deixou, querido, glória a Deus, Jesus não deixou que a fé daquele homem fosse abalada, porque a fé dele foi acesa naquele momento, e quando ele estava num momento de entusiasmo, de crença, de fé, veio um mensageiro de Satanás. Quantas vezes nós estamos animados na obra de Deus, nós queremos servir a Deus, e às vezes encontramos mensageiros do inferno para tentar nos desanimar. E Jesus é aquele que sustenta a nossa fé. Fala para o irmão que está do seu lado assim: Jesus é aquele que sustenta a sua fé. Amém? Amém? Se a sua fé estiver fraca hoje, querido, nós estamos orando e pedindo a Deus que fortaleça a sua fé nessa noite, porque você precisa de fé. A Bíblia diz que a fé é que vence o mundo. É a sua fé, é a nossa fé que vence o mundo. Então eu preciso de fé, e o autor da fé é Jesus, e o sustentador da fé é Jesus. Então eu preciso me humilhar, eu preciso andar com Deus, e eu preciso também ser sustentado na fé. Amém? E continuando o texto aqui, contudo, no versículo 37, Jesus diz: não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Eu fico pensando, querido, talvez tenha brotado até alguma dissensão no meio dos discípulos, porque Jesus só chama Pedro, Tiago e João. Aqui no versículo de número 37, ele não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os seus irmãos Tiago e João. O versículo 38, ele diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Olha, a Bíblia diz no versículo anterior que Jesus não permitiu que várias pessoas o acompanhassem. E eu te pergunto esta noite: com que tipo de pessoas, que tipo de amigos você tem escolhido para andar com você? Quais são as suas amizades? Tem um ditado aí que diz assim: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Não é verdade? A não ser que você esteja pregando o evangelho, quem são os seus amigos? Quem são aqueles que você tem selecionado como seus amigos? Eles amam a Deus? Eles honram a Jesus? Fica a pergunta, você não precisa responder. E chegando à casa da sinagoga, aliás, do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam. Quando Jesus chega na casa daquele homem, só havia duas coisas ali: havia um choro, pranto e também alvoroço. Havia três coisas: choro, pranto e alvoroço. E muitas vezes a nossa vida está rodeada de choro. Talvez a sua vida esteja rodeada de choro, de pranto e de alvoroço. Mas a Bíblia diz que ao entrar Jesus, ele disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair, olha, Jesus mandando o povo sair, a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Então, mais uma vez, Jesus seleciona as pessoas e leva até o quarto onde estava aquela menina. E diz a Bíblia que ele, tomando-a pela mão, ele disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Essa palavra Jesus pronuncia em aramaico e ela quer dizer: garota, levanta-te. E diz a Bíblia que aquela menina, versículo seguinte, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneiras admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer a menina. Talvez a sua vida tenha choro, alvoroço, mas Jesus acaba de chegar na sua vida, querido. E ainda que haja choro, e ainda que haja alvoroço,
O Deus que nós servimos, o Deus que você conhece, Ele traz a alegria de novo. A Bíblia diz que Jesus seleciona alguns dos seus discípulos, o pai e a mãe da menina, e entra para aquele quarto e toma a menina pela mão e manda que ela se levante. Na presença de Deus, querido, a morte tem que sair fora. Se tem cheiro de morte na sua vida, saiba que Jesus pode expulsar isso da sua vida, pela presença dEle e pela presença do seu Espírito. Amém? Glória a Deus. Nós cremos no Evangelho que é pregado e vivido pelo próprio Deus encarnado. E cremos no testemunho que Ele dá de si mesmo. E isso é o que nós entendemos, que onde chega, meu irmão, a alegria, que é Jesus, a Bíblia diz que até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. A Bíblia diz que quando Isabel estava grávida, e Maria, mãe de Jesus, estava grávida também, ela foi visitar a Isabel. Quando ela saudou Isabel, diz a Bíblia que o menino que estava no ventre de Isabel, diz que ele saltou, diz que ele estremeceu. Olha, não há como ficar indiferente à presença de Jesus, tá? Se Jesus chega na sua vida, as coisas começam a mudar. E eu creio que nessa noite, com a presença de Deus, talvez você esteja numa situação em que você se encontra, uma situação difícil, mas eu quero dizer para você que para Deus não tem nada impossível. E se você se humilhar, como esse homem se humilhou diante de Deus, e se você começar a caminhar com Deus, e se você começar a ver os milagres de Deus, e se você começar a manter a sua fé no Deus que você conhece, o milagre de Deus, ele vai chegar na sua vida. Aliás, o milagre de Deus, ele já está na sua vida. Meu irmão, ainda que venham as tempestades, elas vão passar, elas não vão permanecer. Você não pode fazer como Adão, você vai fazer como o segundo Adão, que é Jesus. Você vai permanecer na fé e vai ter a vitória, e o riso vai chegar na sua vida, e a vitória de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Você que está aqui nessa noite, que está ouvindo essa palavra, querido, você que está aí na sua casa também, e conosco, conectados na internet, e que essa palavra tem chegado no seu coração, eu quero te dizer que Jesus é a vida. Onde Jesus está, a morte tem que ir embora, porque Jesus é a própria vida. Ele produz vida, Ele gera vida. Onde tem a presença de Deus, existe a presença da vida. A morte tem que ir embora, meu irmão. Se tem alguma coisa te causando tristeza, se tem alguma coisa fora da normalidade, o Senhor, a presença de Deus está aqui para trazer de volta a normalidade à sua vida. Deus está falando ao seu coração nessa noite que a presença dEle, ela traz a normalidade. Talvez você tenha dito para você mesmo: olha, acabou, não tem mais jeito, não adianta incomodar Jesus mais, não adianta incomodar Deus mais. Eu quero te dizer, não temas, crê somente. Jesus disse: não temas, creia somente. Eu não sei qual a sua situação. Talvez você tenha dito assim: olha, eu não vou lutar mais, eu já desisti. Eu nem sei por que eu vim aqui essa noite. Eu não sei por que eu estou ouvindo a palavra de Deus, porque eu não acredito que essas coisas vão mudar mais na minha vida. Parece que tudo acontece da mesma forma e vem se repetindo. Mas eu quero dizer para você que se Jesus chegar, e se Jesus já chegou e Ele está aqui, as coisas podem mudar, meu irmão. A tempestade vai passar. Basta você permanecer na presença de Deus. Permaneça. Vale a pena permanecer na presença de Deus. Fique de pé e nós vamos orar nessa noite. Se a palavra de Deus